A todos. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer a participação de todos nesse segundo webinar que o escritório está fazendo. Sobre o tema trabalhista. Claro que, desde que essa crise toda começou, todos os sócios do escritório, não só os da área trabalhista, vêm trabalhando muito, buscando soluções para os clientes nas mais diversas áreas do direito. Então, naquele primeiro momento, a gente entendeu que seria interessante montar várias maneiras de se comunicar com os clientes, né? Então, desenvolvemos um e-book que é circulado para todos semanalmente, soltamos vários informativos quando alguma medida provisória sai, alguns decretos importantes de maior relevância, e desde então a gente vem tratando desses assuntos de forma muito próxima dos clientes e, como já foi feito no primeiro webinar na segunda-feira, a gente achou interessante fazer um segundo webinar tratando especificamente da medida provisória 927, que foi editada pelo governo na madrugada de domingo para segunda e que nós chegamos a tratar de forma pontual na segunda-feira, né? Achamos, inclusive, que a medida provisória 927 foi tímida, né? Alguns pontos, inclusive, foram muito criticados, o que levou, de uma certa forma, ao governo correr e revogar o artigo 18 da MP, que foi revogado através de uma outra MP, a 928. Esse artigo 18 era polêmico, porque ele tratava do afastamento do empregado para capacitação, sem que o governo fizesse o pagamento da Bolsa Capacitação, né? Então, isso deixou na mão do empregado e do empregador a responsabilidade por esse afastamento, o que foi alvo de muitas críticas, né? Então, hoje, comigo, vai estar o meu sócio, Jorge Matsumoto, e a Cristiana Fontinelli, que é a nossa líder da área de consultoria trabalhista, né? A gente vai poder, num primeiro momento, tratar de dúvidas que nós selecionamos e acredito que sejam as mais relevantes para esse primeiro momento, tá? E, num segundo momento, vamos responder objetivamente algumas dúvidas que possam ser feitas por vocês, anotando, por favor, no chat que tem na barra de rolamento desse Zoom, de maneira que a gente possa ir selecionando as perguntas. Talvez não dê tempo da gente responder todas, mas a gente espera que a gente possa esclarecer, na medida do possível, tudo que for de interesse dos clientes. Como é que vai ser a dinâmica? A dinâmica vai ser, a Cristiana vai ser a mediadora, tá? Ela vai direcionando as perguntas do Jorge e para mim, tá? De maneira que a gente possa desenvolver uma dinâmica durante esse nosso bate-papo. Tudo muito dinâmico, gente. As mudanças são enormes. Ao longo do dia desse nosso bate-papo, vocês vão verificar tem muitas coisas que ainda estão se moldando. Os advogados, as associações, as empresas têm feito vários pleitos para o governo federal para que novas medidas sejam adotadas. Muito provavelmente, hoje mesmo ou durante o fim de semana, deve sair uma nova medida provisória tratando de alguma forma do governo ajudar as empresas no custeio e na manutenção dos empregos. Por enquanto, são só rumores, mas está todo mundo na expectativa e a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso também durante o dia. Tá? Cris, pode, por favor, fazer a abertura aí e direcionar a pergunta para o Jorge. Bom dia a todos, espero que seja muito proveitoso o nosso bate-papo. Bom dia. Eu agradeço o interesse e a participação de todos vocês hoje nesse nosso bate-papo. A gente espera esclarecer muitas dúvidas nesse momento de grande insegurança jurídica, né, tão delicado, e também aprender muito com a realidade de vocês aí no final, nesse fórum que a gente tem
através do nosso chat. Eu vou começar conversando com o Jorge, que é o nosso sócio que fica em São Paulo, da área trabalhista, muitos de vocês já devem conhecer. Bom dia, Jorge, como é que você está? Tudo bem? Bom dia, Cris. Confinado aqui, eu acho que igual a todo mundo, mas esperançoso que essa época de limitação passe o mais rápido possível. Olá a todos, muito obrigado pela essa oportunidade e espero que esse webinar seja de grande utilidade para todo mundo. Jorge, no início, né, dessa crise toda, quando foram confirmados os primeiros casos, as primeiras medidas para distanciamento social, muitas perguntas que chegavam eram com relação às medidas de prevenção. O que fazer com os empregados que não podiam ser afastados do local de trabalho? Como garantir a segurança e a saúde deles? Né? Qual o público de trabalhadores que devia ser visado primeiro? Né? O que você tem para esclarecer para a gente sobre isso? Bom, Cris, essa pergunta envolve uma resposta que abrange vários focos, né? Eu acho que, primeiro ponto, eu acho que a empresa ela tem que se preocupar com as medidas profiláticas em relação aos empregados de uma forma individual, né? Então, a primeira sugestão nossa é a empresa, ela deve investir na higienização do local de trabalho, na implementação de EPIs e EPCs, tem que visualizar, tem que investir numa política de visualização também em relação à questão da higiene respiratória e correta lavagem de mãos. Isso tem que estar sinalizado em algum cartaz, em algum lembretes no banheiro, lembretes em locais em que tem muita passagem, tá? Tem que disponibilizar, na medida do possível, ofertas de lenços e pontos de álcool gel em lugares em que tem a maior movimentação desses empregados. Ainda no que tange ao cuidado específico e direcionado para o empregado, é importante que também tenham campanhas e treinamentos para conscientização em relação a essa etiqueta de prevenção do corona. A organização também da forma produtiva na empresa também é importante, na medida em que o empregador, eu acho que ele tem que aí evitar ou organizar a sua unidade de produção, o seu negócio, de modo a evitar as aglomerações e garantir aí o distanciamento mínimo. Tem que ter também um canal direto, seja com os empregados que eventualmente possa estar passando por uma suspeita desse coronavírus, para que a empresa tenha conhecimento e de uma forma transparente e rápida possa tomar as devidas precauções e os devidos procedimentos. Não esquecer que o médico do trabalho da empresa deve ficar de plantão. Ele, nada mais que ninguém, ele pode atestar ou não a continuidade da prestação de serviços por parte do empregado. E ele também pode atestar que a empresa tomou todas as medidas adequadas para evitar problemas futuros ou qualquer judicialização em relação a esse assunto. Isso no âmbito interno. No âmbito externo, eu acho que para que a empresa consiga comprovar que tomou todas as iniciativas, né, e que aí, em eventual limitação da sua atividade por parte de alguma autoridade, né, vier a ter aí seu estabelecimento fechado ou a proibição de seus empregados, é bom que a empresa documente de uma forma muito detalhada, muito organizada, todas as medidas que ela tomou para mitigar o risco e todas as medidas de profilaxia para mitigação do corona. Então, tem que organizar essas políticas de uma forma muito clara e também, de preferência, e é um conselho que eu dou para todos, ratificar a adoção destas políticas nos órgãos internos da empresa que são responsáveis pela medicina do trabalho. Quais são esses órgãos? É a CIPA e também o SESMIT. Eles devem ter ciência disso e devem ratificar expressamente que a empresa está tomando todas essas devidas cautelas. Tá? Isto para quê? Para proteger principalmente, aí respondendo a sua última pergunta, Cris, o grupo de risco, que são as pessoas que têm já problemas anteriores respiratórios
ou crônicos e também os maiores de 60 anos de idade. Então, esse conjunto de medidas, seja no âmbito interno, seja no âmbito externo, para documentar-se e garantir que foram tomadas todas as conclusões, eu acho que é o caminho certo para o menor risco das empresas. Joia, Jorge, obrigada. E continuando nesse assunto, as medidas anteriores ao estado de calamidade, os laudos técnicos, eles continuam valendo de acordo com a medida provisória? Perfeito. Eu acho que, veja, uma coisa é ter uma flexibilização das normas de segurança e medicina de trabalho que são burocráticas. Uma outra é você cuidar dos laudos técnicos que são necessários, sejam eles do PCMSO, sejam eles os exames demissionais que não estão revogados pela MP. Essas medidas continuam valendo, tá? E essas medidas, elas são de fundamental importância, porque dão aí o condão técnico que a empresa precisa ter e os embasamentos fáticos para qualquer discussão judicial que haja em que, porventura, possa responsabilizar a empresa. Então, elas continuam válidas e a própria MP convalida isso. Na medida que ela aceita que qualquer medida que tenha sido tomada pelo empregador nos 30 dias anteriores à MP, elas estão convalidadas. Então, elas continuam valendo e são mais importantes ainda. Tá joia. João, a MP trouxe alguma disposição acerca dos treinamentos previstos nas NRs? Eles devem continuar? Como é que ficou essa situação? Tirar do mudo, senão não vai, né, gente? Vamos lá. Trouxe sim. Na verdade, o que é interessante? A MP foi pensada de maneira a evitar as aglomerações, né? Então, assim, qual foi a maior previsão? Eles tiveram a inteligência de colocar que fica, nesse momento, suspensa a obrigatoriedade desses treinamentos, que devem ser retomados após 90 dias contados do encerramento da calamidade pública, né? Muita gente fala, mas quando a gente voltar a trabalhar são 90 dias, mas na verdade não, né? O governo federal, o decreto de calamidade, ele vai até 31 de dezembro, né? Então, teoricamente, as empresas poderão fazer a volta do treinamento só no ano que vem, tá? Entretanto, é uma coisa que é importante e muitas empresas que tenham atividades de risco, a gente recomenda que os DDS e os treinamentos específicos continuem sendo feitos, mas nesse momento de forma online, ou seja, alguma orientação que venha a ser passada, ela venha a ser passada por um Skype, por um Zoom, ou através de algum e-mail, de maneira que evite as aglomerações durante o contato das pessoas. A Joia, mantendo tudo documentado, né, João, para em caso de qualquer ação, a gente ter prova de que tomou essas ações de segurança, né? Super importante. Documentar tudo. Com relação à CIPA, João, a MP tratou desse assunto? Como é que fica o processo eleitoral em curso e a estabilidade? Isso é outro ponto interessante. A MP também ela suspendeu os processos eleitorais, tá? E ela permitiu que a CIPA atual seja estendida até o final do prazo de calamidade, tá? Então, assim, há uma discussão muito grande se o empregado que é candidato, se ele mantém aquela estabilidade do período pré-eleitoral. Como a eleição da CIPA está permitindo ser suspensa, a gente tem defendido que, nesse caso, ele não tem essa estabilidade, tá? Porém, o empregado que já era membro da CIPA permanece com a estabilidade até o final do seu mandato e pelo prazo previsto em lei após o término do mandato. Tá joia. Jorge, voltando ao assunto que você já cuidou hoje, a Noemi faz uma pergunta. Como é que ficam os programas de segurança do trabalho que estão vencendo durante esse período de calamidade pública? Eles permanecem vigentes?
Jorge, acho que você está no mudo. Se tiver no mudo, ninguém escuta, só se for pro Libra, né? Foi. É o seguinte, no nosso entendimento, a MP, ela veio, como o João falou, veio desburocratizar ou dar um pouco alívio nessas rotinas semestrais ou anuais já previstas no nosso PCMSO. Então, existe um bom argumento para que elas sejam prorrogadas, entendeu? E que não sejam feitas agora. Até porque não faz muito sentido você elaborar e implementar uma série de exames que são necessariamente presenciais, que é o caso do PCMSO, que a depender da atividade de risco necessita de exames desde sangue até exames de saúde, né? Que envolva eletrocardiograma, etc., que façam o empregado sair de casa agora, né? E lembrando também que a MP, no que tange a fiscalização do trabalho, meio que aliviou esse tipo de ausência de realização de exame, na medida em que o empregador não será mais autuado por isso, né? Então, essa interpretação desses dispositivos da própria MP nos permite concluir que vai haver um certo relaxamento, uma certa prorrogação desses exames que estão para vencer, e que a obrigatoriedade deles possa ser prorrogada logo após esta crise, na medida em que não teria mais penalidade, correto? E que a própria finalidade da MP é a desburocratização e evitar com que os empregados saiam de casa de uma forma habitual e desnecessária. E os exames médicos, admissional, demissional e periódicos, eles foram tratados pela medida provisória, Jorge? Foram. O admissional, neste caso, está dispensado, tá? E o demissional, não. Então, o demissional tem que ser feito, e a MP excetua claramente isto, mas o admissional fica liberado. Mas eu chamo atenção para essa liberação, porque eu tenho receio dessa flexibilização, na medida em que, por exemplo, se eu resolver contratar um empregado que tem o coronavírus, né, eu acho que é importante fazer o admissional, não para fins de contratação ou não, né, porque isso não tem que ser usado, ainda que dê positivo, para que ele não seja empregado, não seja contratado, mas sim para fins de mapeamento, né? Então, nesse caso, o admissional seria de grande valia, porque ele permitiria mapear e ver eventualmente um recém-empregado que tem o vírus e que aí seja obrigado, já no início do contrato de trabalho, ter a quarentena aplicada. E, Jorge, uma outra coisa importante também ressaltar que a própria MP trouxe a possibilidade dos empregadores que tenham empregados com o exame ocupacional feito com prazo inferior a 180 dias, ele também, nesse caso, se você tiver um empregado que ele fez o ocupacional dentro de 180 dias, nesse caso, está dispensado o demissional, né? Correto, João. Esse ponto também é importante. Ou seja, o PCMSO, que foi realizado, né, os exames previstos no PCMSO, que foram realizados 6 meses antes, eles estão válidos. Minha única preocupação também é aplicar esta flexibilização para o demissional para fins de doença ocupacional. O meu receio é eu não aplicar o demissional e lá na frente eu tenho uma judicialização, eu tenho uma ação em que eu tenha que comprovar que na ocasião da demissão o empregado estava apto. Isso me fragiliza, né? Ou seja, dispensar o demissional, ainda que, nesse caso que você mencionou, que a MP me permite, que seria o PCMSO anterior a 180 dias, isso me coloca numa posição frágil, na medida que eu perco uma prova em relação ao empregado de que quando da rescisão dele, ele estava apto para ter o seu término de trabalho, do contrato de trabalho efetuado. Então, a gente tem que pensar muito nisso, tem que refletir com muita cautela, posto que nas ações trabalhistas os maiores pedidos
são necessariamente pedidos de danos morais ou pensão vitalícia em decorrente de problemas ocupacionais. E se eu não faço o exame demissional, eu estou fragilizado nesse ponto. João, outro ponto de atenção é com relação ao público de empregados em situações distintas, os que apresentam suspeita de contaminação do vírus e os que já têm essa contaminação confirmada. Como é que deve ser o tratamento da empresa com relação a eles, esses dois grupos? A MP traz alguma previsão específica com relação à caracterização da doença como ocupacional ou não? Não, legal, Cris. Eu acho que a pergunta é relevante e ela começou a ser respondida na Lei 13.979, né? Foi a primeira legislação que saiu sobre essa matéria, né? Então, basicamente, o que prevê a legislação é que, no caso de suspeita de contaminação, o empregado deve ser imediatamente encaminhado para o médico do trabalho, que deve avaliar se ele deve ou não permanecer no local de trabalho, né? Nesse caso, havendo essa suspeita, o empregado não pode se recusar a fazer o exame, a comparecer ao médico, até porque isso é uma questão de interesse público, né? Normalmente se recomenda que enquanto o resultado não sai, ele tem, de uma certa forma, demorado bastante para sair, salvo esses exames mais novos, que têm um retorno mais rápido, o que se recomenda é que o empregado fique em casa, quando possível, em home office, trabalhando. Em alguns casos, não é possível, se for uma indústria ou se for uma prestação de serviço num local que demande a presença física dele para prestar o serviço, tá? Mas o isolamento é recomendado, né? Há uma discussão muito grande nesse momento, porque alguns decretos saíram ao longo da pandemia, tratando especificamente dos afastamentos. E, basicamente, eles dizem que, quando do afastamento, deve ser feita uma quarentena de 14 dias. Só que, veja, às vezes a pessoa tem um parente que está doente. Ele necessariamente não está doente, mas a recomendação é de que ele fique em casa. E aí o que a gente tem visto muito são os empregados comparecerem ao trabalho dizendo: olha, eu tenho um parente meu doente, eu vou ficar em casa de quarentena. Essa quarentena prevista é de 14 dias. Ocorre que, se ele ficar em casa 14 dias, com base na alegação de que tem um parente doente, até mesmo uma comprovação, e posteriormente ele vier a ficar afastado mais 14 dias porque pegou a Covid-19, a gente teria um afastamento de 28 dias. E a grande discussão é o seguinte: bom, se o afastamento, se a obrigação do empregador é pagar os 15 primeiros dias, como ficam os 13 dias posteriores de afastamento? O INSS vai pagar a conta? Por enquanto, não tem nenhuma legislação tratando disso. A gente tem tratado os primeiros 14 dias como um mero afastamento remunerado, tendo em vista a responsabilidade até do empregador de não contaminar o local de trabalho, e apenas quando efetivamente o empregado tiver a confirmação de que está doente, e se esse afastamento for superior a 15 dias, aí sim ele seria encaminhado para o INSS. Com relação ao outro ponto que a Cris perguntou, a MP trouxe um ponto que é relevante para as empresas, né? Como a transmissão agora é comunitária, no início ela não era, agora ela já é comunitária, a MP entendeu que não faria sentido tratar a Covid-19 como um problema, uma doença do trabalho. Então, esse afastamento seria um afastamento por uma doença comum e, na verdade, qual a vantagem é que, se ele ficar afastado pelo INSS com um afastamento superior a 15 dias, no seu retorno não vai ser considerado como auxílio-doença acidentário ou de doença, e, nesse caso, não tem a estabilidade de 12 meses após o retorno do afastamento. Tá joia. Jorge, eu queria saber se o empregado que se recusar a seguir as medidas de segurança do trabalho nesse momento, a não usar um EPI, a não aceitar o trabalho em home office, a empresa pode aplicar alguma sanção? Cris, nesse caso, pode e deve, né? Porque eu acho que esse poder fiscalizatório da empresa faz parte do poder diretivo dela. Ao mesmo tempo que a empresa ela tem a obrigação,
pela Constituição Federal de zelar pela integridade física dos seus empregados, né, ela tem esse dever também de fiscalizar se eles estão cumprindo ou não. Então, segue o mesmo racional da utilização de EPIs e equipamentos de proteção coletiva, na medida em que, se o empregado se recusar às orientações do médico do trabalho de afastamento, de home office, ou seja, as medidas profiláticas que devem ser aplicadas, se ele recusar, ele deve ser penalizado. E aí, segue o mesmo racional da penalização por justa causa. Existe o quê? Uma gradação, né? Começa-se com uma advertência verbal, depois sobe um degrau, uma advertência por escrito, em terceiro, uma suspensão, e em quarto e último, uma justa causa. E eu diria que em situações em que o empregado ele está acometido do vírus, tá? E vai ao trabalho, neste caso, eu acho que também existem um bom fundamento e bons argumentos para a aplicação da justa causa de forma direta. Entendi. João, o Camilo trouxe uma pergunta para a gente que eu achei interessante. Ele diz que tem uma colaboradora que é uma plantonista contratada também no hospital da cidade. Nesse caso, ela deve ser mantida em quarentena das atividades da empresa ou deve seguir normalmente as suas atividades caso não esteja sentindo nenhum sintoma? Não, ela deve ser afastada, né? Ou seja, a recomendação estatal é para que, nesse caso, havendo suspeita, a pessoa seja afastada, né? Ou seja, o maior risco que a gente tem durante essa pandemia são as pessoas que estão assintomáticas transmitirem o vírus para os demais, né? Então, assim, havendo uma suspeita, ou porque alguém da família está doente, ou porque ela acha que está doente, mas não está com nenhum sintoma muito grave, a recomendação é que fique em casa. Jorge, tem muita gente perguntando se a medida provisória se aplica também às domésticas, aos rurais e aos temporários. Tem alguma previsão expressa? Sim, se aplica. Não existe essa diferenciação. E é apenas para título de exemplo. No meu caso, por exemplo, para minha doméstica, eu já adiantei as férias, mesmo ela não tendo adquirido o período aquisitivo. Então, esta é uma opção que nós temos. Tá? E, inclusive, nossa responsabilidade de não permitir o trabalho das domésticas no período de quarentena. Pelo menos em São Paulo, essa restrição está aplicada a elas também. E a MP também nos permite utilizar todos os instrumentos, que seria a compensação de horas, que seria a questão das férias para as domésticas, para que também o prejuízo em relação ao empregador doméstico também não seja grande. Então, se você tem uma doméstica que já tem o período aquisitivo completo, ou que nem tem o período aquisitivo, neste período de quarentena que foi aplicado, a gente pode já utilizar como férias que elas já têm o direito de gozar ou que já ou no futuro possam vir a ter. Tá joia. João, e aos estagiários? A medida provisória se aplica? Ela é expressa em algum momento quanto a eles? É interessante a pergunta, porque apesar dos estagiários não terem vínculo empregatício, a medida provisória, especificamente em relação à possibilidade de teletrabalho, ela foi estendida, né? Até muita gente questiona isso, seria meio que um contrassenso, né? Porque o estagiário ele necessariamente precisa ser treinado, ele precisa ser orientado, mas a MP trouxe a previsão de que o estagiário pode trabalhar em home office, né? Através de meios telemáticos de contato com o empregador, né? Algumas empresas têm defendido a antecipação de férias, né? A adoção de licença remunerada para esses estagiários, quando não seja possível o trabalho em home office, né? Mas o fato é que o estagiário, por não ter vínculo empregatício, ele pode ser com uma facilidade maior desligado, né? Então, assim, algumas empresas têm optado por, nesse momento, fazer o desligamento dos estagiários, comunicando às universidades da necessidade de rescisão do contrato, tendo em vista a impossibilidade de prestação de serviço de alguns tipos de estágio nesse momento, né? Então, assim, não
não vejo nenhum problema na rescisão de contrato do estagiário, especialmente quando ele não pode prestar nenhum auxílio à empresa através de um trabalho home office. Entendeu? Entendido. Jorge, os aprendizes, eles são contemplados pela medida provisória? Quais as alternativas? São, de forma inédita, sim. Eu acho que o governo, nesse caso, ele abriu mão daquele requisito, né, de você ter o conteúdo, de você ter uma convergência entre o conteúdo técnico, teórico em relação ao prático, na medida que ele admitiu o teletrabalho, ou seja, a presença física, ou seja, a coordenação de uma forma bem pessoal do empregador. Então, ela se aplica-se o teletrabalho para a aprendizagem, se aplica também a adoção de uma licença remunerada e também as férias, né? Eu acho que a alternativa das férias, ela continua válida e ela pode ser, de certa forma, utilizada para mitigar aí a questão financeira pela não prestação de serviços e a continuidade do pagamento. Mas, como o João falou, o estagiário também, seguindo na mesma linha do estagiário, o aprendiz ele também pode ter o seu contrato de aprendizagem finalizado de uma forma antecipada. Então, se não houver jeito de, porventura, manter o contrato de aprendizagem ou se for um custo adicional, você pode antecipar a rescisão desse contrato. João, o André Peduto traz uma pergunta para a gente. Ele tem um colaborador que tem um termo assinado pelo médico da esposa dele, pedindo que ele fique afastado por 15 dias em isolamento, porque a esposa dele está contaminada pelo coronavírus. Ele deve colocar ele afastado ou colocar ele de férias? É interessante, essa é uma das grandes discussões nesse momento. Uma coisa é ele não poder ir comparecer ao trabalho, tá? A outra coisa é ele estar doente. Então, nesse momento, o atestado do médico é uma mera precaução. Ele não foi constatado nenhum problema de saúde com ele. Então, nesse caso, ele pode entrar, sim, de férias ou pode jogar as horas que ele está em casa no banco de horas ou até mesmo trabalhar no home office. Muita gente, isso tem sido um problema muito enfrentado pelas empresas, muita gente tem pego o fato de algum parente estar doente para deixar de comparecer ao trabalho. Uma coisa é deixar de comparecer ao trabalho, a outra coisa é ter o seu contrato interrompido por conta disso, né? Então, assim, eu recomendo a ele que dê algum tratamento a esse contrato. Coloque em home office, coloque em férias ou transforme essas horas não trabalhadas em banco de horas, porque o fato é, essa pessoa não está impossibilitada de trabalhar, né? E é até interessante, por quê? Porque até mesmo as pessoas que estão diagnosticadas com Covid-19, dependendo da atividade, elas podem estar aptas para o trabalho. Elas não estão aptas a ter contato com outras pessoas no trabalho, mas elas podem, eventualmente, trabalhar de casa. A maior parte dos sintomas das pessoas durante essa pandemia, eles são muito brandos, né? Tanto que a preocupação maior deve ser com os maiores de 60 anos ou pessoas que têm doenças crônicas. Então, assim, não faz muito sentido um afastamento, mesmo através de um atestado, salvo se o médico atestar que aquela pessoa não tem condição de trabalhar, que ele não possa prestar o serviço normalmente de casa, né? Então, nesse caso específico, eu recomendo que dê algum tratamento. Ou coloca a pessoa de férias, obviamente que tem que respeitar os prazos legais, ou transforma-se no banco de horas, ou até mesmo pede para ele trabalhar de casa, que é a maior parte das pessoas estão fazendo. Joia, João, antes da gente entrar especificamente nas alternativas que as empresas têm hoje para enfrentamento da crise, queria fazer uma pergunta que permeia várias dessas alternativas. Se seria mais seguro para o empregador firmar um acordo individualmente com esse empregado, nos termos do artigo 2º da MP, ou se ele deve se valer de uma negociação coletiva? Indo mais além, as normas coletivas hoje vigentes, elas ainda são aplicáveis? Legal. O que tem acontecido?
Oi, Jorge? Essa pergunta é muito boa. Não, é interessante pelo seguinte, a medida provisória, ela precisa necessariamente ser aprovada pelo Congresso. Em 3 dias, já foram protocoladas algumas ADIs contestando a constitucionalidade dessa MP. Então, assim, o que a gente normalmente tem recomendado, tendo em vista a grande discussão sobre a constitucionalidade, principalmente desse tópico que trata da possibilidade do empregador negociar direto com o empregado, que não seja hipersuficiente, várias cláusulas que anteriormente eram previstas em norma coletiva, a gente tem um pouco de receio, né? A gente tem recomendado que, na medida do possível, a empresa opte por fazer a negociação coletiva. Tá? Então, por exemplo, havendo espaço, havendo possibilidade, era importante tentar negociar vários itens que foram flexibilizados pela MP através de norma coletiva. Porque o que vai acontecer é que, eventualmente, lá na frente, se a MP não passar do jeito que ela veio redigida, ou se ela sofrer alguma alteração, ou mesmo se ela caducar, vai haver muita discussão se ela tinha ou não tinha validade naquele momento. Então, assim, não é para gerar um pânico das pessoas não usarem os termos da MP, mas, na medida do possível, tentar fazer através de um acordo coletivo, né? A outra pergunta da Cris é interessante, porque a MP ela trouxe uma novidade, ela permitiu que, durante o prazo da MP e até o prazo de 180 dias após a MP, as normas coletivas sejam prorrogadas. Então, ela criou a ultratividade das normas coletivas, né? Que era uma situação que tinha acabado com a reforma trabalhista, né? Então, assim, se você tem uma norma coletiva que está para vencer agora em abril, ela será prorrogada, tá? Especialmente durante esse período da pandemia. Tá? Tem um outro item também bem relevante, que é o seguinte, é o artigo 36 da MP, que ele trata dos atos que foram feitos antes da edição dessa norma, né? Ou seja, as empresas que, na semana retrasada, passada, adotaram algumas medidas que não venham de encontro à lei, ou seja, medidas que foram flexibilizadas, mas que não sejam vedadas pela lei, elas estão convalidadas pelo artigo 36 dessa medida provisória. Ou seja, vamos tentar o acordo coletivo, vamos pelo menos nos documentar que, se nós estamos falando de benefícios de convenção coletiva de trabalho ou benefícios que são costumeiramente dados aos empregados e queremos retirar, eu acho importante, para não ter discussão após a MP, a gente se documentar que a gente tentou negociar com o sindicato, a gente levou alguma pauta nesse sentido, e, na negativa deles, partir para a segunda alternativa, que é o acordo individual. E, Jorge, o que tem acontecido muito são as empresas trazendo para a gente dificuldades de contato com o sindicato, né? Ou seja, como que eu vou negociar? Como que eu vou ter contato com o sindicato se eles não estão lá, se o telefone fixo deles não está lá? Não é todo mundo. Mas é uma assembleia, né, João? Se a gente não pode se aglomerar. Pois é, e é interessante que isso foi flexibilizado, né? Ou seja, agora houve uma edição de uma portaria permitindo que a assembleia seja feita através de lista, né? Então, as empresas podem listar as pessoas que concordam e não concordam com uma determinada medida para que, eventualmente, possam anuir ou não com aquele acordo coletivo. A gente, mais à frente, vai tratar de algumas alternativas que não foram flexibilizadas pela MP, né? Então, nesse caso, algumas dessas alternativas necessariamente precisam da intervenção sindical, né? Então, assim, é importante todo mundo estar atento ao que pode e o que não pode ser feito sem a participação do sindicato nesse momento, né? Agora, passando para as alternativas previstas na MP, Jorge, como é que fica o home office? Ele pode ser estabelecido a critério do empregador? E aí eu já te faço uma pergunta trazida pelo Vitor. É necessária a celebração de um aditivo contratual
Como fica o controle de jornada? Então, a MP, como eu falei no início, ela veio para flexibilizar e desburocratizar. O home office era um grande problema. Por quê? Porque a lei trabalhista, por ocasião da reforma trabalhista, ela trouxe a normatização do home office, mas disse que precisava ser implementado por acordo de trabalho, por forma escrita ou por um aditamento. Pois bem, nesta correria com a crise, óbvio que as pessoas que têm o teletrabalho como opção, elas não têm condições de celebrar aditamentos ou provisões específicas do contrato de trabalho de uma forma rápida para 500, 600 pessoas. Então, a AMP, nesse caso, estabeleceu que o empregador pode, de uma forma unilateral, olha que interessante, porque antes o home office era bilateral, ou seja, dependia da aceitação do empregado. Agora não, de uma forma unilateral, pode ser implementado, e aí basta somente uma informação, uma notificação por e-mail mesmo para o empregado de que ele está em home office. Então, essa foi a primeira coisa que a MP resolveu e desburocratizou. Uma outra coisa seria também o fato de que empregados que têm a sua jornada de trabalho controlada e registrada e que passam a ficar em home office, eles se submeteriam aos dispositivos do artigo 62 da CLT, que excluem eles de jornada. Ou seja, eles não fariam mais jus às horas extras. Neste caso, não necessitando de aditamento. Então, olha que interessante, né? Agora o empregado, eu tenho o meu controle de jornada registrado por uma biometria, por um cartão de ponto, vou para home office de uma forma unilateral por parte do empregador, né? E agora não faço mais jus à questão das horas extras, sendo que basta o empregador me informar isto por e-mail. E o terceiro ponto, que aí trouxe mais segurança jurídica ainda para a questão do home office, os instrumentos telemáticos, os instrumentos de TI, as senhas de acesso e esses controles, eles não são utilizados, não deverão ser utilizados como prova de tempo à disposição do empregador, né? Ou seja, lá na frente, se o empregado quiser ajuizar uma ação trabalhista pedindo horas extras e juntar, de alguma forma, esses logins, esses logout, esses passwords que eles são obrigados a inserir no sistema, dizendo que isso é forma de controle, ou relatórios que eles têm que enviar, por e-mails, etc., isso não terá validade, ou não terá utilidade para a prova de jornada de trabalho. Isso está muito claro na MP. Tá? Então, para que ficou o aditamento? Oi, João. Não, deixa eu até te interromper, porque isso é interessante, porque tem muita gente perguntando o seguinte, poxa, mas como que eu controlo? O que eu faço nesse momento? Porque como é que eu sei que o empregado está trabalhando? Como é que eu sei? Posso exigir que ele me comprove que está trabalhando? Eu posso exigir que ele demonstre a hora que ele começou e a hora que ele terminou? E a gente tem conversado muito sobre isso, né, Cris, Jorge? A gente tem conversado sobre a importância do empregador definir, né? Se ele quiser usar a prerrogativa do artigo 62.3 de não exigir o cumprimento de horário e, ao mesmo tempo, não ser obrigado a pagar hora extra, na linha do que você estava falando, ele não pode exigir a comprovação de que a pessoa está trabalhando naquele momento. Então, o que a gente tem sugerido é o seguinte, que seja avaliada a produtividade, a entrega das tarefas, né? Então, assim, se a pessoa normalmente tem que produzir determinados relatórios, tem que cumprir determinados prazos, esses têm que ser entregues, eles não podem ser postergados sob a alegação de que a pessoa está em home office e não tem horário para cumprir. Mas a empresa tem que tomar cuidado para não ficar exigindo cumprimento de horário. Ou seja, olha, são 9 da manhã e você não começou a trabalhar. Isso não é característica do home office. Ou seja, o trabalho em home office ele necessariamente implica numa ausência de controle da jornada. Isso não quer dizer que o empregador não possa cobrar tarefas, produtividade. Mas a forma com que isso deve ser feito deve ser muito cautelosa para que lá na frente
a gente não tenha um problema de horas extras, como você estava colocando. Né? Exatamente. Aí, Ou seja, quando o empregador... a primeira... Desculpa, Cris. Não, ia dizer que quando o empregador for comunicar ao empregado que ele vai ficar em home office, é bom que ele coloque nesse documento se ele vai ou não estar sujeito a esse controle de jornada, porque se ele já estiver inserido no 623, é importante que seja dito nesse momento, já resguarda o empregador. Correto, claro. É isso aí. E já aproveitando esse gancho que você deu, quando a gente já for soltar um e-mail dizendo que o empregado está em home office, ele está submetido ele não está mais submetido ao controle de jornada, ele já tecer algumas regras sobre a questão do custeio do home office, né? Que é o que realmente a MP faz alusão. Ou seja, se houver aditamento, se você quiser fazer um aditamento, ele só vai ser necessário para questões de infraestrutura. Ou seja, quem define o custeio da internet, do desktop e esses gastos operacionais que, em teoria, teriam que ser do empregador. Tá? Então, e aí, óbvio, a gente já aproveita o e-mail, já manda a implementação do home office, essa questão do 62 e a questão da infraestrutura. E solicita o ok por parte do empregado. E aí a gente tem 2 momentos, né? O primeiro, para informar o empregado, o primeiro de 48 horas, que ele vai entrar em home office, depois a gente tem até 36 dias para formalizar essa questão mais detalhada, né? Sobre quem vai arcar com os custos das ferramentas, se vai haver um multa ou não. Então, acho que esses 2 momentos podem ser bem aproveitados pelo empregador. E ainda, com relação a isso, a Laís, Jorge, traz uma pergunta para a gente. Ela coloca assim: a empresa iniciou os trabalhos em home office antes da MP, ainda considerando a crise do Covid. Então, ela deve oficializar isso com os empregados? Ela deve comunicar a eles que eles estão em home office, quais as regras desse teletrabalho? Deve. Está validado o home office dela, a MP fala que estão validados os atos 30 dias anteriores à publicação dela, mas por cautela, sim, eu acho que o e-mail é necessário para informar, inclusive a questão do artigo 62. Tá? E aí, incluindo para os empregados, incluindo também nesse grupo os aprendizes e os estagiários também. Tá, joia. Considerando ainda o teletrabalho, Jorge, muita empresa tem perguntado para a gente, já que não vai ter mais o ir e vir, esse pessoal que está trabalhando de casa, pode haver a supressão do Vale Transporte e do Vale Refeição? Esta pergunta é muito polêmica. Em teoria, não, né? Por quê? Vamos lá, vamos dividir por benefício. O Vale Transporte, eu entendo que sim, porque se pegarmos na legislação, a finalidade do Vale Transporte é o custeio do trabalho da casa, do trabalho para casa, né? Que é essa trajetória, esse de percurso. Eu entendo que, neste caso, ele pode ser suprimido, porque não tem mais esse gasto. Tá? Então, ou seja, a finalidade do Vale Transporte, ela não está sendo cumprida. Então, você pode suprimir. Já o Vale Refeição, eu já tenho mais dificuldade de sustentar a supressão. Primeiro porque o Vale Refeição, ele é um custeio por parte do empregador de uma despesa que o empregado tem para se alimentar durante o trabalho. No home office, o contrato de trabalho não está suspenso. Existe prestação de serviços. Ele está à disposição do empregador, né? Então, ele pode fazer jus a essa despesa, na casa dele, inclusive, porque na medida que ele pode pedir um almoço dele por delivery, que é o que, inclusive, está numa das exceções aqui da própria quarentena, ou seja, as atividades de alimentos podem servir o público, ainda que seja na função de delivery. Então, eu não vejo, na situação fática do contrato de trabalho, algum argumento para suspensão do vale-refeição, salvo se isto for acordado com o sindicato, como o João falou, para acordo coletivo de trabalho, ou numa outra instância, ser acordado, ou seja, ratificado e aceito por parte do empregado por meio de um acordo individual ou algum e-mail que ele concorde. Tá? Nesse sentido, vai ainda a questão do vale alimentação. A alimentação é pior ainda, né?
porque ele usa isso para compra de supermercado, para cesta básica, e esse benefício ele continua sendo válido, porque é para consumo interno dele, na casa dele. Né? Então, para o Vale Refeição e para o Vale Alimentação, nós sugerimos que, se a empresa quiser interromper, tem que ter alguma negociação com o sindicato ou pelo menos uma aceitação por parte do empregado, para mitigar qualquer risco futuro. Obrigada, Jorge. João, olhando um pouquinho agora aqui para o nosso chat, para as nossas perguntas, o André Peduto pergunta, está com uma dúvida que você já tratou aqui com a gente. Ele coloca assim: no atual momento permite negociação coletiva sem realização de Assembleia Geral dos Empregados? Eu acho que a gente vai para aquela... Sim, permite, né? E depois eu até posso circular, a gente pode até colocar no e-book, saiu uma portaria tratando especificamente desse tema, né? Ou seja, não é que não possa, as normas coletivas não vão ser feitas sem assembleia. Apenas a assembleia deixou de ser física, né? Ou seja, todo mundo comparecendo no mesmo local de trabalho, né? Ela passou a ser por lista, né? Então, assim, a empresa, o sindicato deve tomar a cautela de fazer o registro circulando listas. Tecnologicamente falando, isso às vezes é difícil, né? Mas alguns sindicatos têm circulado listas de acordos dos empregados para que depois você tenha como provar que houve uma negociação coletiva. O próprio mediador do Ministério do Trabalho, ele solicita que seja apresentada o resultado da Assembleia, né? Então, assim, alguma comprovação de que houve aprovação coletiva, ele vai ser necessário. Então, aí, cada um dos sindicatos vai ter que adotar a maneira com que ele vai comprovar essa medida. Joia. Jorge, uma outra dúvida aqui de um participante nosso, de um assunto que também você já tratou um pouquinho no início. Ele coloca assim: um empregado que está com receio de comparecer ao trabalho, que não tem sintoma, não tem ninguém doente na família, ele simplesmente se nega a comparecer ao trabalho porque tem medo de ser infectado. A empresa pode seguir com alguma orientação disciplinar, ele pode ser advertido, a presença dele pode ser exigida, ele não é de grupo de risco. Cris, eu acho que aí, no meu modo de vista, prevalece, no nosso entendimento aqui, o princípio da precaução. Eu acho que ele ainda que ele não apresente, não seja grupo de risco e não tenha nenhum sintoma, ele pode fazer jus ao direito dele de precaução de não se expor ao vírus, seja no ambiente de trabalho ou seja durante a sua ida ao trabalho. Tá? Então, se ele não for atividade essencial, principalmente, eu acho que não fica muito defensável a aplicação de uma punição nesse sentido. Eu acho que o problema é quando é uma atividade essencial, né, Jorge? Sim. Imagina. Exatamente. Agora, quando for atividade... trabalhador num frigorífico que presta serviço de alimentação, produz alimentos para uma população de uma cidade. Se todo mundo resolver dizer, estou com medo de sair, o Brasil vai parar, né? Então, assim, as precauções, como você falou, elas são relevantíssimas, mas a gente tem que olhar com muito cuidado para ver se não tem gente se aproveitando da situação, né? A razoabilidade, né? Eu acho que a razoabilidade, cumprir as escalas de revezamento. Eu acho que, assim, na hipótese de negativa, tem que entender se pode... Primeiro, o volume delas, né? Como o João falou. Se isso realmente vai viabilizar, se for de uma forma muito maciça essa negativa. Mas se for uma coisa pontual, vê se você não pode repor, utilizar uma outra escala de revezamento e etc. Mas se for realmente uma coisa que viabilize a atividade essencial, aí você pode utilizar o seu poder diretivo. João, ultrapassado o tratamento que a gente deu, a alternativa do home office, se tiver empregados na empresa que não podem exercer suas atividades em home office, a gente pode antecipar as férias individuais? A MP traz alguma previsão sobre isso? E aqui já uma pergunta da Raquel, participante do nosso evento. Ela coloca: caso a empresa opte por conceder férias individuais em virtude da MP 927 dentro do grupo de empregados, e dentro do grupo de empregados alguns não têm o período aquisitivo completo, isso seria possível?
Sim, seria possível. A MP trouxe essa novidade, né? Ela flexibilizou não só o período de aviso de férias, como também algumas regras para o pagamento, né? Então, basicamente, o que o artigo 6º da MP trouxe foi a possibilidade do empregador informar as férias individuais em 48 horas, com 48 horas de antecedência, lembrando que o texto da lei prevê uma antecedência de 30 dias, né? Ou seja, seria inaplicável nesse momento se não tivesse a flexibilização trazida pela MP 927. Então, nesse momento, a empresa que quiser, ela pode colocar o trabalhador de férias com aviso de 48 horas, lembrando que férias é uma prerrogativa do empregador, ou seja, o empregador é que decide o melhor momento para as férias, para dar as férias aos seus empregados, tá? Respondendo à pergunta que foi feita pelo nosso cliente, sim, mesmo as pessoas que não têm período de férias ainda adquirido, elas podem sim entrar de férias agora. Lá na frente vai se verificar, quando voltar do retorno ao trabalho, se atualiza o período de férias. Uma coisa que também está prevista na MP é a possibilidade de se adiantar outras férias. Então, vamos imaginar o seguinte: o trabalhador tem um período de férias vencido, tá? Ele vai tirar férias agora, mas imagine que a atividade daquela empresa demande um afastamento maior, ou seja, que aquela atividade não retorne em 30 dias. Mediante acordo com o empregado, pode ser dado um novo período de férias, mas nesse caso, necessariamente precisa ter o de acordo do empregado. Quais foram as outras vantagens trazidas pela MP? A MP ela previu uma flexibilização também no pagamento das férias, né? Então, basicamente, 1/3 de férias ele não precisa ser pago no momento que a pessoa for gozar as férias, ele pode ser postergado para até a primeira parcela do 13º salário lá em novembro, tá? E o próprio mês de férias, ou seja, quando a pessoa tira férias, vamos pegar agora março, né? Até o 5º dia de abril, a pessoa recebe o salário de março. Se ela fosse entrar de férias, ela teria que receber o salário de abril antecipado. A legislação flexibilizou isso. Ela postergou o pagamento das férias para o 5º dia útil do mês subsequente ao gozo. Então, isso teve como objetivo impactar menos o caixa da empresa, de maneira que o fluxo possa ser continuado. Imagine vocês se uma empresa que tenha 1.000 empregados tem que colocar as 1.000 pessoas em férias, pagando o salário adiantado, sem ter movimento e ainda tendo que pagar 1/3. Isso seria praticamente inviável. Então, o governo, através da MP, flexibilizou esse ponto da lei, né? E com relação ao abono de férias, quando ele é pretendido pelo empregado, João, como é que fica? Aí também a empresa pode optar ou não por aceitar a conversão daqueles 10 dias de férias, né? Então, assim, o empregado pode pleitear, a empresa decide se ela tem condição de converter ou não o abono de férias. Tá, joia. A Raquel de Azevedo traz uma pergunta com relação às férias para a gente. Ela coloca assim: nessa situação de antecipar férias do empregado que ainda não tem período aquisitivo completo, é necessário acordo individual do parágrafo 2º do artigo 6º, que é aquele que trata da antecipação de períodos futuros, né? Eu acho que por cautela, sim. Eu faria sim, porque justamente é uma das hipóteses. Ou seja, para quem já tem férias, o empregador pode conceder sem problema nenhum. Para quem ainda não tem férias, eu acho que recomendaria que se fizesse nessa hipótese um acordo sim, para evitar qualquer discussão no futuro. João. E com relação às férias coletivas, quais são as previsões trazidas pela medida provisória? Ela traz alguma flexibilização importante para o empregador nesse momento? Aqui é um outro ponto polêmico, né? Porque o assunto férias foi tratado no MP
em capítulos diferentes, né? E todas essas previsões que a gente falou sobre flexibilização do pagamento, possibilidade da empresa pagar 1/3 de férias lá na frente, todos esses temas foram tratados no capítulo das férias individuais. No capítulo das férias coletivas, a única previsão que veio foi a possibilidade de comunicação dela com 48 horas de antecedência e a desnecessidade de comunicação ao sindicato e à Secretaria do Trabalho. Então, o que a gente tem entendido? Se foram tratados em tópicos diferentes, todos esses benesses que foram concedidos pelo MP se aplicam única e exclusivamente às férias individuais. Então, a gente tem, de uma certa forma, aconselhado os clientes, já que não tem mais essa necessidade de você dar férias coletivas, dê as férias individuais, se garanta dessas vantagens que foram dadas no capítulo das férias individuais e evite o questionamento ao dar férias coletivas usando os itens, as flexibilizações que foram dadas às férias individuais. Não é que não possa se argumentar que o capítulo férias foi como um todo flexibilizado, mas o fato é que todas essas previsões estão apenas para as férias individuais. Então, eu evitaria dar férias coletivas se a empresa optar por flexibilizar o momento do pagamento. Tá, joia, João. E a medida provisória também, ela trouxe uma novidade, que é com relação à possibilidade de antecipação dos feriados. Como é que fica isso na prática? Na prática, o que foi flexibilizado, né? A empresa pode flexibilizar e jogar num banco de horas, efetivamente, a antecipação de feriados religiosos, federais, estaduais, distritais e municipais, né? Ou seja, a empresa vai comunicar o trabalhador com 48 horas de antecedência que ela está optando por antecipar aquele feriado que viria na frente. Então, hipoteticamente, feriado de 7 de setembro, você antecipa o gozo do dia do feriado para esse momento agora de crise, né? De maneira que, quando chegar lá em setembro, a pessoa vai ter que trabalhar. Mas, como o Jorge colocou no início, isso tudo tem que estar muito bem documentado, né? Ou seja, senão lá na frente o empregado vai dizer, olha, eu trabalhei no feriado, eu quero o pagamento da dobra. E a gente vai dizer, não, você fez um acordo comigo, antecipou o gozo daquele dia lá em setembro para esse momento de agora, né? Já os feriados religiosos, eles necessariamente necessitam da anuência por escrito do empregado através de um acordo individual, né? Ou seja, o que a legislação entendeu foi que os feriados religiosos, por terem um impacto maior na vida das pessoas, ou seja, lida com o próprio entendimento da pessoa em relação à sua religião, que eles necessariamente precisam ser negociados individualmente. Jorge, o Jorge está no mudo. Vamos lá. Oi, Jorge. Agora a gente, tratando aqui do banco de horas, né? Queria saber se há uma distinção expressa entre o banco de horas previsto na CLT e na medida provisória. E aqui já trazer uma pergunta de um participante nosso. Ele pergunta assim: há o período de notificação prévia específico para a implementação do banco de horas, agora que a MP dispensou a necessidade do acordo coletivo? Ele não tem o nome do participante nessa pergunta, por isso que eu não disse. Olha, eu daria 40, não tem um período expresso, mas eu seguiria a lógica da MP e das 48 horas. Eu acho que é razoável, faz com que o empregado depois não fale que não sabia que esse tempo ele estava queimando o banco de horas dele, tá? Basicamente, em relação ao banco de horas que a gente tem com a alteração da reforma trabalhista em 2017, essa MP ela elasteceu o período para gozo do descanso do banco de horas para 18 meses. Tá? Então, e aí por acordo individual, porque antes por acordo individual só poderia ser 6 meses e por acordo coletivo 12 meses. Agora, eu posso estender e prorrogar isto.
acho que indo na linha da cautela, se a gente está falando de um banco de horas que foi estabelecido por acordo coletivo, eu negociaria com o sindicato esses 18 meses. Se for por acordo individual de 6 meses, não precisaria. Tá? Se for inviável aí, a extensão desses 18 meses de banco de horas que seja fundamentado em acordo coletivo de trabalho, se for inviável a comunicação com o sindicato, você usa a via do acordo individual. Uma polêmica que tem havido muito com nossos clientes é o fato do pagamento. Você quer falar, João? Não, eu ia te perguntar isso justamente, né? Porque assim, tem recebido muito questionamento dos clientes, o seguinte, meu banco vence agora, dia 31 de março. O que eu faço, né? Porque interessante. Artigo 14 ou não, né? Não, e é interessante isso que você estava falando, porque é o seguinte, a interpretação que tem que se dar a esse direito de compensar em até 18 meses seriam dessas novas horas criadas após a MP. Né? Então, ou seja, após a publicação da MP, as pessoas passaram a criar um novo banco de horas para tratar desse período da pandemia. Né? Ou seja, imagine que o trabalhador fica em casa 30 dias. Né? Como que ele vai conseguir compensar 2 horas por dia num período tão pequeno? Praticamente seria impossível. Né? Se ele ficar 60 dias, então, é inviável. Né? Então, acho que o legislador entendeu que precisaria de um prazo maior para compensar. Mas muita gente veio perguntando o seguinte, então eu posso pegar as horas do meu banco antigo, que está vencendo agora em março, e jogar para frente? Né? Ou seja, eu posso pedalar o meu banco de horas? Né? Então, você tem um risco maior, né? Porque, veja, as horas que eu tenho que pagar agora, em março, em abril, são horas que, em teoria, eu já extrapolei um ano previsto no acordo coletivo de trabalho ou 6 meses previstos no acordo individual. Então, em teoria, o fato gerador dessas horas, né, que dá origem ao descanso, ele ocorreu o ano passado, não agora, nesse momento. Né? Então, fazer a retroatividade da MP para esses bancos de horas antigos ou para pagamentos que devem ser feitos agora, eu acho que pode ter questionamento. Né? Pode ser arriscado, mas tem também argumentos que possam defender, ou seja, que possam ser utilizados a favor. Eu acho que é uma medida de exceção, é uma medida que a própria MP, no seu artigo 2º, diz que o empregador pode tomar qualquer medida por acordo individual que vise a tutela última, que é a do emprego, né? E aí, se a gente fala de prorrogação e pagamento de horas extras, isso não é fundamental para que ou seja, não tem uma importância tão grande quanto a proteção do emprego. Então, a gente pode interpretar a MP com um objetivo de elastecimento, mas pode ter questionamentos, por óbvio. Nesse caso, seria recomendável fazer um acordo para postergar essas horas. Né? Exatamente. Se a empresa realmente achar que as horas que deveriam ser pagas agora realmente representam um caixa importante, né? Que não devem ser utilizadas agora, esse pagamento, aí vamos abrir mão disto, mas de uma forma cautelada. De que maneira? Você usa o acordo coletivo de trabalho para prorrogar ou, se for inviável, um acordo individual com o empregado, obtendo aí a concordância expressa dele de que esse pagamento vai ser diferido ou postergado, ou que o tempo de gozo do descanso será elastecido. É isso. João, antes da gente entrar no próximo tema, eu vou te fazer uma pergunta endereçada pela Aline Petrillo com relação às férias. Ela coloca assim, para a concessão de férias individuais nos termos da MP, deve ser observada a vedação de início do período de 2 dias anteriores ao DSR? Eu acho que sim, porque não foi flexibilizado esse ponto, não. Né? Então, assim, eu entendo que aquelas 48 horas devem respeitar as limitações legais, sim. Então, acho que esse é um cuidado que
que a empresa deve ter, ela deve evitar conceder as férias violando a previsão, até porque é o seguinte, não flexibilizou, né? Então, assim, não adianta a gente tentar forçar uma barra em relação a um ponto que não foi flexibilizado textualmente, né? Todo o capítulo férias sofreu várias flexibilizações e essa não foi colocada na legislação. Então, assim, olhando a literalidade da lei, eu respeitaria a vigência da própria CLT. Tá? João, agora um assunto que tem gerado grande interesse, que é, uma vez caracterizada a força maior pela medida provisória, né? Seria possível reduzir o salário dos empregados com a correspondente redução da jornada, como uma forma de layoff? E aí eu já te trago uma pergunta de uma participante nossa, da Jaque Souza. Para os estabelecimentos que fecharam na hipótese da aplicação do artigo 503 da CLT, que trata da força maior, a redução salarial deve ser de até 25%? Super legal a pergunta. Isso é um tema super discutido. A nossa interpretação do escritório é de que a lei 4.923/65 e o próprio artigo 503, eles limitam em 25% essa redução, né? Então, ou seja, via negociação coletiva, mesmo em caso de força maior, necessitaria de uma negociação coletiva e a redução de jornada e a redução de salário deveria estar limitada a 25%. É claro que muitos defendem que após a revisão da CLT, da reforma trabalhista, o artigo 611.3 trouxe aquela previsão de que quando tiver redução da jornada com redução do salário, deve ser dada uma compensação por meio de uma estabilidade, né? Ou seja, enquanto tiver a redução do salário com a redução da jornada, o empregado não pode ser mandado embora, ainda assim a gente entende que a redução máxima seria de 25%. Tanto isso é verdade, que os boatos que se ouvem em relação à medida provisória nova que está para sair possivelmente hoje ou nos próximos dias, ela traria essa possibilidade de uma flexibilização maior do que os 25%, ou seja, ela traria textualmente como seria feita uma redução superior a 25%, se o governo vai ou não ajudar as empresas que tiverem essa redução, né? Ela vai trazer também possivelmente alguma ajuda financeira realmente, ou seja, o empregado que tem a sua jornada reduzida ou seu salário reduzido, ele poderá ir ao seguro-desemprego e o Bolsonaro parece que ontem disse que não queria que isso fosse considerado como adiantamento de seguro-desemprego caso o empregado venha a ser desligado nos próximos 18 meses, né? Então, ou seja, seria uma acumulação dos benefícios. Mas, nesse primeiro momento, a gente recomenda que a redução da jornada do artigo 503, ela sim é possível, desde que respeitado o limite de 25% e feita via negociação sindical. A gente sabe das dificuldades de negociar com o sindicato nesse momento, mas nessa hipótese, considerando inclusive a previsão do artigo 611, parágrafo 3º, a via é a sindical. A gente já sabe que algumas empresas, inclusive as empresas aéreas, fizeram uma negociação mais radical do que essa de 25%, mas nesse primeiro momento, eu recomendo às empresas que tentem usar outras formas de flexibilização, como férias, como banco de horas, como o próprio home office, e que, ao partir para a redução, num primeiro momento, faça a redução na forma do 503 e espere para ver, porque muito provavelmente virá alguma coisa do governo, uma flexibilização maior do que essa, mas aí sim, textualmente, trazendo numa MP. João, a Renata Peixoto traz uma pergunta também sobre esse tema, interessante. Ela fala assim: para as empresas que ainda estão operando, caso haja redução da jornada de trabalho dentro dos 25% e a jornada diária fique em 6 horas, a empresa pode reduzir o intervalo entre a jornada, o repouso para almoço? Pode, nesse caso pode sim, porque só passa a ser de 15 minutos, né, o intervalo, não precisa ser dado aquele intervalo de 1 hora, porque
porque o intervalo de 1 hora são só para jornadas superiores a 6 horas. Tá, João, um outro tema interessante que já causou uma grande polêmica, inclusive polêmica ensejando a revogação do artigo 18 da MP. A gente gostaria de saber se há possibilidade de que o empregado seja direcionado durante essa crise para a realização de cursos de qualificação. Se for possível, quais os cuidados que a empresa deve tomar? É interessante porque muita gente, logo que o MP 928 suspendeu, ou revogou o 8 da MP 927, né, que tratava exatamente da possibilidade de afastar o empregado para trabalhar no curso de capacitação sem que o governo ajudasse, muita gente correu e procurou a gente, olha, mas e aí, o layoff da CLT, ele foi revogado? E a gente, de prontidão, falou, não foi revogado de forma nenhuma. O artigo 476 continua valendo, né? É que a MP trazia uma flexibilização diferente, né? Ou seja, o layoff da CLT, ele tem uma série de requisitos que devem ser cumpridos. E o pior e mais difícil dele é a negociação sindical, né? Então, assim, quando você faz um layoff que é o previsto no artigo 476, que é a possibilidade de você suspender o contrato de trabalho de 2 a 5 meses para que o empregado possa participar de um curso de capacitação e receber do governo uma bolsa auxílio de estudo, ele continua sendo possível. Qual é o problema? Qual é o dificultador disso? É que você necessariamente precisa negociar com o sindicato. Após a negociação com o sindicato, você precisa ter a anuência expressa do trabalhador, ou seja, você faz um acordo coletivo e cada empregado que tenha interesse de aderir ao layoff, ele necessariamente precisa enviar o seu de acordo escrito, concordando com as condições que são dadas para aquele layoff, né? Após a concordância do empregado, tem alguns trâmites burocráticos que a gente tem tratado, inclusive, para alguns clientes, e o empregado vai ao Ministério do Trabalho, dá entrada no benefício, como se fosse um seguro-desemprego, e a partir daí ele recebe a bolsa de capacitação. Qual a dificuldade nesse momento? As empresas têm que correr, têm que fazer um curso online, porque não dá para ser um curso presencial. Outro problema prático: as delegacias regionais de trabalho e os poupa-tempos estão fechados, né? Então, assim, o empregado teria que tentar subir de forma online o pedido de auxílio capacitação, né? Então, assim, são alguns desafios nesse momento para implementar um layoff. Então, muito provavelmente, sabendo dessas dificuldades, o governo deve trazer alguma flexibilização em relação a esse tema, redução de jornada, redução de salário. Obviamente que não virá nada parecido com o artigo 18 que foi revogado. Por quê? Porque as pessoas acharam um absurdo o governo permitir uma negociação direta com o empregado, sem a participação sindical e, principalmente, sem que ele, governo, colocasse a mão no bolso para ajudar, né? Então, assim, o Bolsonaro foi logo para o Twitter falar que não concordava com aquilo. Achei até meio absurdo, porque ele poderia ter lido a MP antes dela ser publicada, afinal de contas ele mesmo que assinou, mas o fato é que está revogado, mas o artigo 476 continua em vigor, então pode ser uma alternativa a ser usada pelas empresas. Obrigada, João. Jorge, a gente sabe que tem algumas medidas mais extremas que podem vir a ser tomadas, a gente espera que não chegar a esse ponto, mas elas já vêm sendo ventiladas em algumas consultas. Então, nesse cenário, como é que você acha que as empresas devem tratar a demissão em massa e o PDV? Eles são possíveis? Quais os cuidados? Curiosamente, Cris, acabei de receber uma decisão do Tribunal de Santa Catarina, recentíssima de hoje, que acabou de deferir a reintegração de empregados porque não houve a participação sindical nessa negociação de dispensa. Então,
vamos lá, de forma muito objetiva, respondendo a sua questão, existem duas medidas extremas, né? Qual que são para essas situações? Que é a dispensa do trabalhador, né? É justamente isto que a MP busca que isto não ocorra na medida que abre mão de outras obrigações acessórias, outros benefícios acessórios para o empregado. O empregador pode fazer a dispensa em massa, tá? Depois, sem a participação do sindicato. O 477A da CLT foi alterado pela reforma e o legislador expressamente excluiu o sindicato para que se opere a dispensa em massa. Contudo, eu faço apenas uma ressalva. Qual que seria essa ressalva? O fato de não ter a obrigatoriedade da entidade sindical para haver a dispensa em massa não significa que a empresa possa provar ou possa mostrar que agiu de forma a diminuir a comoção social que vem de uma dispensa em massa. E como que ela prova isso? Como que ela demonstra que ela agiu para mitigar essa comoção social? Ela oferece, por ocasião da dispensa, algum benefício adicional além das verbas rescisórias, que são previstas na CLT e na convenção coletiva. Então, estende o convênio médico por 6 meses, faz um pagamento de uma gratificação adicional, que pode ser dimensionada pelo tempo de trabalho do empregado, ou algum pagamento de algum bônus adicional nesse sentido. Com isto, ela mostra que agiu para que essa comoção social fosse reduzida, que é a comoção que vem de uma dispensa em massa. Então, isto eu aconselho, tá? No caso de dispensa. E no caso e pode fazer uso também de um outro instrumento, que é o PDV. O PDV, ele permite aí que a empresa faça um programa de desligamento voluntário maciço, tá? E busque uma quitação geral dos haveres do contrato de trabalho por meio desse programa. Mas para que haja essa quitação geral, ou seja, para que o empregado depois, lá na frente, não ajuize uma ação trabalhista pedindo alguma diferença em relação à rescisão do contrato, deve ser feito o PDV por meio do acordo coletivo de trabalho. De um acordo coletivo de trabalho ou com a participação do sindicato. Tá? Então, vamos lá, retomando, resumindo. Para o PDV, chame o sindicato para anuir o PDV. Para a dispensa em massa, não há necessidade do sindicato, embora alguns tribunais ainda teimem em jogar na lata do lixo o 477A, que diz expressamente que não precise ter a participação sindical, mas ofereça um plus, algo adicional para a rescisão desses empregados. Obrigada, Jorge. João, agora vamos tratar do FGTS, né? O que a medida previu sobre isso? E aí trago uma resposta do Lucrécio, uma pergunta do Lucrécio. Ele pergunta, com relação ao pagamento do FGTS referente aos meses de março, abril e maio, qual o prazo para pagar essa obrigação? Eu posso parcelar? Sim, a MP trouxe uma flexibilização em relação a isso, isentando o empregador de multa e juros, né? Exatamente em relação a essas competências, março, abril e maio, né? E o pagamento passou a ser postergado a partir de julho de 2020, tá? Então, ou seja, a partir do 7º dia de julho de 2020, poderá ser feito o pagamento em até 6 parcelas desse fundo de garantia que deixou de ser recolhido em março, abril e maio. Então, foi um diferimento que o governo federal permitiu às empresas, sem cobrança de juros e multa, jogando para frente 3 meses de fundo de garantia. Então, o fundo de garantia que vai ser recolhido agora, em 7 de abril, ele pode ser postergado lá para frente, assim como, se for do interesse da empresa, o de abril e de maio também. Tá, joia. A Daniela Abrantes pergunta também com relação ao FGTS. Há obrigação do empregado ser comunicado de alguma maneira sobre essa possibilidade de postergação do pagamento e parcelamento? Não vejo necessidade de comunicar, não, porque ele vai receber essa informação no extrato, né? E, obviamente, se ele for desligado antes de julho, por exemplo,
aí a empresa vai ter que fazer o recolhimento retroativo no momento da rescisão contratual e, obviamente, que nesse momento vai ter que entregar as guias para ele para fazer a homologação, comprovando os recolhimentos que foram feitos corretamente. Joia, obrigada. Jorge, a MP trouxe algumas previsões com relação à atuação dos auditores fiscais do trabalho. Em resumo, o que alterou nessa seara? Então, eu acho que teve um afrouxamento, né, de proposital dessa MP da fiscalização em relação aos empregadores, com coisas que são picuinhas, que são coisas que seriam burocráticas ou formais, né? Eu posso dizer que com a MP a gente não precisa se preocupar aí se nós seremos autuados pela fiscalização, se cumprimos ou não um acordo, se fizemos ou não o acordo, os aditivos do home office, se avisamos ou não o empregado 30 dias antes. Eu acho que essas formalidades, elas foram, de certa forma, apaziguadas. Na medida que a MP diz que, neste momento de crise, os auditores eles só vão se focar justamente em assuntos que são cruciais, como casos de acidente de trabalho, com morte, casos como risco iminente à saúde, condições análogas à escravidão, ela está querendo dizer que as demais situações, que são meras formalidades, meras questões acessórias, elas vão ser relevadas, tá? Nesse período de urgência, nesse período de calamidade. Joia. Obrigada, Jorge. E os inúmeros decretos municipais e estaduais que vêm sendo publicados com relação a isolamento, afastamento social, eles trazem alguma implicação para o empregador? As regras da nova MP tratam desse assunto? Sim, podem trazer, tá? Na medida que saúde pública tem competência concorrencial, né? Ou seja, ela pode ser dirimida por município, por estado e pela federação. E também o objeto da saúde pública, ela tem também competência material com a Justiça do Trabalho, com o direito do trabalho, né? Então, na medida que eu fecho um estabelecimento, eu crio um rol de atividades essenciais por meio de decretos municipais e estaduais, eu, de forma oblíqua, de forma indireta, eu estou atingindo aí o livre ir e vir dos empregados, né? Eu estou tangenciando a legislação trabalhista. Então, tendo em vista esse foco difuso, né, que vem de vários âmbitos legislativos, normativos, a empresa ela tem que se atentar no seu município, no seu estado, o que está saindo, o que está sendo promulgado de decreto ou portaria que possa influenciar nesse sentido. Criar, nesse caso, uma comissão interdisciplinar, porque a gente não está falando aqui só de direito do trabalho, a gente não só está falando de direito administrativo, estamos falando de tributário também, estamos falando de penal, na hipótese de descumprimento de algum decreto ou portaria. Então, este grupo de trabalho, como eu mencionei no começo desse webinar, ele é importante por causa disso, porque ele disseca todo o direito que está sendo pretendido, que é um direito que ele vai em todas as áreas, desde o civil, penal ou trabalhista. Tá? E aí, um outro conselho que eu dou invariavelmente, essa discussão que vem para o decreto ou portaria estadual ou municipal parte da questão do que é atividade essencial, né? E aí, vale a pena nós dissecarmos isto na nossa produção, na nossa área produtiva, na nossa unidade de negócio, distinguir o que é atividade essencial, o que não pode ser paralisado, como, por exemplo, em siderurgias, que são os fornos, que você não pode haver nenhum tipo de paralisação ou algum tipo de interrupção que inviabilizaria, porventura, o seu negócio. Isso, interrompendo, até uma pergunta específica que surgiu aqui no nosso fórum algumas vezes, uma especial da Luciana, se essa atividade essencial está atrelada ao objeto social da empresa ou algum
alguma linha de produção de um empregado específico, né? Não, ela pode ser da cadeia produtiva. Ela não precisa estar no objeto social. Ou seja, se a sua empresa faz algo que, de certa forma, influencia na logística, na produção, ou seja, ou até na formação do produto essencial, ela se enquadra como parte essencial. Não precisa necessariamente estar no objeto. Mas o que é importante aí é mapear, é entender na sua estrutura o que é relevante ou não e o mais além, o que é irreparável caso sofra uma paralisação ou uma interrupção. Deixa eu até aproveitar que houve uma pergunta nesse sentido, e é interessante que eu acabei de receber uma emenda 81 à medida provisória 297, que trata especialmente de estender as vantagens das férias individuais para as férias coletivas, né? Então, assim, textualmente diz o seguinte: o artigo 11 da medida provisória passará a ter o seu dispositivo acrescido. Aplica-se às férias coletivas os dispostos nos artigos, aí fala os artigos das férias individuais, ou seja, houve tanto questionamento sobre isso que já foi proposta uma emenda nesse sentido, o que vem corroborar só mais o fato de que aquelas vantagens seriam apenas das férias individuais, né? Então, assim, as empresas devem tomar cuidado em relação a isso, porque talvez a MP mude, tá? Provavelmente vai mudar, mas nesse momento o que está valendo é apenas aquelas vantagens para as férias individuais. Desculpa, Cris, só um detalhe. Tem muita gente que negociou coletivamente essa flexibilização. Aí não tem problema. Aí a gente entende que isso é possível ser flexibilizado via norma coletiva. Já aproveitando que você tratou de férias, tem uma pergunta da Fernanda Gambini sobre isso. Ela pergunta em que momento eu devo quitar os encargos incidentes sobre as férias, né? Como é que eu faço esse pagamento? Não, legal. Se você postergar o pagamento, por exemplo, das férias em si para o mês que vem, você vai pagar junto do salário do mês que vem. Se você postergar 1/3 para novembro, você vai pagar em novembro, né? Então, ou seja, toda a ideia do governo foi postergar todos os pagamentos, todos os encargos incidentes na folha, de maneira que permita que a empresa tenha fôlego para poder passar por esse momento de crise. O Danilo Andrade traz uma pergunta sobre as convenções coletivas, né? Se nesse momento essas convenções que estão por vencer, se ele deve deve continuar observando as cláusulas sociais e econômicas também, se as duas devem continuar sendo observadas. Devem, tem até uma previsão expressa nesse sentido, né? De que as normas passam a continuar tendo a sua validade durante esse período, caso elas não venham a ser renovadas. João, a gente concluindo aqui esse nosso bate-papo, o que resumidamente você pode listar como umas medidas de cautela importantes para os empregadores neste momento? Cris, eu acho que a gente já falou, o Jorge também ressaltou isso bastante. Eu acho que tudo que for feito nesse momento deve ser muito bem documentado, todas as comunicações devem estar muito claras, muito bem feitas, de maneira que a gente possa demonstrar que a empresa tomou todas as medidas para evitar a contaminação dos seus empregados ou alguma flexibilização que foi feita, de maneira que isso seja muito bem registrado, para que no futuro, no caso de alguma judicialização, a gente tenha a condição de defender, de apontar a melhor alternativa para esse tipo de situação. Obviamente, sem perder de vista que, na medida do possível, a gente deve pensar em usar o meio coletivo. Por quê? Porque ele é mais seguro à medida em que, se a MP não for aprovada pelo Congresso, ela perde a validade e algumas dessas normas poderão vir ser questionadas no futuro. É óbvio que a gente sabe que o tema é muito importante e muito provavelmente a MP vai sofrer alguma emenda como essa que eu li,
mas dificilmente ela não vai ser aprovada, né? Ela deve ser aprovada até como medida de urgência. Mas tudo que puder ser negociado coletivamente, tudo que puder ser registrado, eu acho que é uma recomendação boa. Eu não sei se você e o Jorge têm mais alguma, mas da minha parte eu acho que eram essas as orientações básicas. Não, É isso mesmo, João. Bom, gente, eu acho que... Não sei, Cris, você tem mais alguma pergunta pendente aí? Na verdade, a gente está... Oi, Cris? Acho que a gente cobriu todos os tópicos. Acabou de entrar aqui um assunto que a gente já tratou, é como negociar com os sindicatos nesse momento que eles estão fechados. Acho que você já falou sobre isso antes, a dificuldade. Essa é uma grande preocupação, realmente. Algumas empresas têm uma proximidade maior com os sindicatos e, nesse caso, conseguem ter o telefone celular do presidente ou da diretoria, e aí é possível negociar pelo telefone mesmo. E aí, como a gente já falou no passado, as assembleias são feitas por lista, né? Ou seja, as pessoas concordam ou não concordam com o que está sendo proposto. Mas, realmente, a dificuldade é muito maior nesse momento do que no dia a dia comum. Mas, voltando à sua pergunta, João, acho que as palavras de ordem agora são cautela, razoabilidade, né? E esperar o que está por vir aí. Porque... Não, Cris, é tudo muito dinâmico, né? Então, assim, as mudanças estão acontecendo de acordo com o que o governo está verificando que as empresas estão ficando mais sufocadas, né? Então, assim, novas medidas virão, não tenho dúvida disso. Eu acho que as empresas não têm condição de ficar paradas por um mês, 2 que sejam. E, então, o governo, acho eu, que ele entendeu que ele deve colocar a mão no bolso e ajudar, né? Assim, ajudar, porque o que iria acontecer seria um desligamento das pessoas. E, nesse caso, havendo desligamento, elas iriam para o seguro-desemprego. E então o governo estaria perdendo força de trabalho, as empresas estariam tendo um custo de desligamento e, ao mesmo tempo, o governo teria que ter um gasto. Para vocês terem uma ideia, não sei se vocês viram ontem, apareceram os dados nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, que é o pleno emprego, foram 3 milhões de pessoas acessando o seguro-desemprego. Imagina no Brasil, né? Os dados vão sair na semana que vem, mas muito provavelmente muita gente já foi dispensada, né? E outros vão ser afastados por conta da doença também, né? Exatamente. Então, assim, o governo tem que fazer alguma coisa, tem que tentar colaborar, né? E a expectativa é justamente essa, né? Eu acho que a gente vai ter novidades nessa nova MP ainda hoje, no final do dia, né, João e Cris? Fatalmente, eu acho que no final de semana a gente vai ter muita coisa para estudar, e principalmente em relação à suspensão do contrato de trabalho e a redução da jornada de trabalho versus o salário que vai sair nessa MP. Então, a ideia aqui é que esse encontro a gente faça também semana que vem, né? Tentar fazer semana que vem, não sei se de uma forma específica trabalhista, mas de uma geral, também com as outras áreas do escritório, para abordar a nova MP que a gente tem a expectativa que saia hoje, que aborde esses pontos. Jorge, exatamente isso. Eu acho que aqui o nosso papo é dinâmico. Se sair uma MP tratando, seja de matéria trabalhista, isso é importante até já deixar todo mundo avisado. Na semana que vem, provavelmente, vai ter uma vídeo dessa com as demais áreas, né? A gente está definindo o melhor dia ainda, mas provavelmente saindo a MP e ela tratando até de questões de tributos, questões societárias, como adiamento de assembleia, a gente vai tratar disso tudo num próximo evento que deve acontecer provavelmente na semana que vem. É isso, né, gente? É isso. Gente, obrigado em nome do escritório. Quero agradecer muito a participação. Peço desculpas se alguma pergunta não foi respondida, mas a gente tem um tempo aqui também do próprio evento. Mas, como a gente estava falando, provavelmente vai ter algum outro na semana que vem e a gente vai poder tentar tirar as dúvidas nos próximos. E, obviamente, que se alguém tiver mais alguma dúvida ao longo do tempo, os nossos e-mails, do e-mail do escritório, meu, da Cris e do Jorge, estão disponíveis para vocês poderem enviar as perguntas e a gente vai responder
na medida do possível, né? Porque tem algumas coisas que ainda estão meio sem resposta, mas tudo que for possível a gente vai responder o mais rápido possível, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu. Obrigada, gente. Bom dia. Tchau, gente. Obrigado.